Começaremos o segundo bimestre falando sobre matriz. No livro de vocês, que vocês receberam, tá? A partir da página 6. Ok? Matriz, significados. E no livro didático que vocês têm, está a partir da página 83. Matriz. Correto? Então, o que é matriz? Bem rapidinho. Matriz é um conjunto de elementos dispostos em linhas e colunas. Podem ser os elementos numéricos ou não. Mas nós vamos trabalhar com os elementos numéricos, tá? As linhas e colunas recebem o nome de ordem. Então, matriz de ordem 2×3 significa o quê? 2 linhas e 3 colunas. Matriz de ordem 2. Bom, se é 2, então significa o quê? 2 linhas e 2 colunas. Aí eu não preciso falar o segundo número, tá? Se forem iguais a quantidade de linhas e colunas. Numa matriz, então, a gente tem número de linhas e número de colunas. O número de linhas a gente representa por M, o de colunas por N. E toda matriz a gente representa por uma letra maiúscula. Então, matriz A de ordem MN. Matriz B de ordem MN. Tá? Os elementos estão aqui pegando um exemplo aqui. Ó. M por N. Tá? 3×2, 3 linhas, 2 colunas. Então, 3 linhas, 1, 2, 3, 2 colunas, 1, 2. Aqui, 3 linhas, 1, 2, 3, 2 colunas, 1, 2. Nós podemos representar os elementos dentro do conchetes ou dentro do parênteses, tá? Aparece dessa maneira, eu já sei que é uma matriz. E cada elemento está numa posição determinada. Então, esse aqui é o elemento da primeira linha, primeira coluna. Elemento da primeira linha, segunda coluna. Ok? Como é que a gente representa isso? Então, eu tenho a matriz A, M por N. E cada elemento dessa matriz vai ser um elemento A e J. O que é esse J? A linha onde se encontra, a coluna onde se encontra. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo, o primeiro número aqui é 5. Então, se eu for escrever, o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna, é o número 5. Vou pegar esse elemento aqui. Então, o elemento da matriz A, que está na terceira linha, e está na segunda coluna. Ó, primeira coluna, segunda. Então, elemento 3, 2. Não 32, 3, 2. É o menos 3. O menos 2 dessa matriz, qual a posição dele? Bom, ele está na segunda linha. E está na primeira coluna. Então, é o elemento 2, 1. Essa matriz é o menos 2. Tá? Aqui tem outras matrizes. Matriz B, 1×2. Ou seja, uma linha, 2 colunas. Uma linha, 2 colunas. Observação. Dentro da matriz, os elementos não se separam por vírgula. Eles só são colocados separados um do outro. De preferência com espaço adequado. Quando tem vírgula, significa que é um número decimal. Aqui é 1,5. E o outro elemento é o 4. A matriz que só tem uma linha recebe o nome de matriz linha. Matriz C, 3×1. Então, 3 linhas, 1, 2, 3 e uma coluna. 3 linhas, 1, 2, 3 e uma coluna. Se só tem uma coluna, recebe o nome de matriz coluna. Tá? E quando os elementos de uma matriz
a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Como que nós chamamos essa matriz, então? Então, aqui, ó, vejamos. Eu tenho uma matriz formada por duas linhas, essa e essa, e duas colunas, essa e essa. Então, a 2 por 2. Se eu observar, forma um quadrado, ó. Quantidade de linhas igual a quantidade de colunas. Então, nós chamamos de matriz quadrada de ordem 2, ou seja, uma matriz 2 por 2. Aqui eu tenho dois exemplos. Essa daqui, né, mais abaixo, nós vamos ver uma matriz com 3 linhas, 1, 2, 3, e 3 colunas, 1, 2, 3. Então, é a matriz 3 por 3, ou matriz quadrada de ordem 3. Aqui também. Então, a gente pode classificar as matrizes de acordo com a quantidade de linhas e de colunas. Uma linha, matriz linha. Uma coluna, matriz coluna. A quantidade de linhas iguais à quantidade de colunas, matriz quadrada. Sempre lembrando que o primeiro número indica quantidade de linhas, e o segundo número aqui, que é o índice, indica quantidade de colunas da matriz. Tá? Bom, dentro da matriz, a gente vai ter os elementos, né? Então, e de acordo com os elementos de uma matriz, a gente pode dar uma classificação especial para elas. Por exemplo, nessas matrizes que eu identifiquei com a letra I, I1, I2 e 3. Bom, se só tem um número aqui, significa que a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Então, uma linha, uma coluna. Um único número. I2, duas linhas, duas colunas. E 3, três linhas, três colunas. E por que eu identifiquei com I? Porque I vem do nome identidade. O que é a matriz de identidade? Aquela que é formada só pelo número 1 e por zeros. É único, né? O que é a nossa identidade? Nós somos únicos, então, formado por 1 e por 0. E onde vai esse 1? Numa matriz identidade, né, de ordem 1, só tem o número 1. Numa matriz identidade de ordem 2, vai ter duas linhas, duas colunas, então eu vou ter 4 números, certo? O número 1 vai na diagonal, que é a chamada diagonal principal. Vai da esquerda para a direita. Tá? Então, aqui eu tenho 1, 0, 0 e 1. A matriz de ordem 3, eu vou ter 3 linhas, 3 colunas. E onde é que vai o número 1? Na diagonal. 1, aí tudo 0, aí 1 aqui e 1 aqui. Tá? Matriz nula. Como diz o próprio nome, nulo, anular é zerar, né? Então, a matriz nula é formada só pelo número 0. Zero em todos os elementos. Então, uma matriz que, quando for usada nas operações, ela vai obter, no caso da adição, vai ser o elemento neutro, né? No caso da multiplicação, vai ser o que vai anular os valores, né? Matriz triangular. O que é a matriz triangular? Bom, triangular é aquela onde os elementos diferentes de zero formam um triângulo. Ou melhor, eu tenho elementos colocados, né, que são diferentes do número zero, que quando unidos vai ter o formato de um triângulo. Então vamos lá, a matriz A, 7, 0, 2, 3. Se eu juntar o 7 com 3, com 2, com o menos 3, quer dizer, o 7, 2 e menos 3, formou um triângulo. E o 0 ficou fora. É uma matriz quadrada, e dentro dela eu tenho um triângulo. Tá? As matrizes triangulares estão dentro das matrizes quadradas. Ok? Se não for matriz quadrada, não posso classificar como matriz triangular. Aqui, bom, é 3 por 3. Então vamos dar uma olhada. Mas cadê o triângulo, professor? Vou unir os números que não... Ó, esses aqui. Ah, professor, mas tem um zero aqui, mas ele está numa linha que não tem outro zero. Né? Então, unindo aqui, ó, eu tenho o quê?
um triângulo. E onde que está os zeros? Estão aqui no canto, ó. Tá? Então, aqui, ó, também uma matriz triangular. Matriz transposta. O que é a matriz transposta? É quando eu pego a linha de uma matriz, transformo na coluna e a coluna transformo numa linha. Tá? É transportar de maneira inversa. Então, digamos assim, eu tenho uma matriz 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas. A transposta, eu vou virar ela. Igual a gente faz com a foto no celular. Tá de assim, eu viro assim. Certo? Então, o que era linha vai virar coluna. Então, digamos aqui, eu tenho a matriz 1, 0, 2, menos 3, 4 e 5. 1, 0, 2, menos 3, 4 e 5. 3 linhas. Eu vou transformar, vou achar a transposta. Então, em vez de ser 3 por 2, vai virar 2 por 3. Essa primeira coluna vai se transformar em linha. Ser transposta para linha. Essa segunda coluna vai virar uma linha. E aí, eu tenho agora 2 linhas por 3 colunas. Olha, professor, então tá, a coluna vira linha, a linha vira coluna. Certo, ó. A linha 1, 0, coluna 1, 0. A linha 2, 3, menos 3, coluna 2, menos 3. 4, 5, 4, 5. E se a matriz for quadrada, o que vai acontecer? 3 linhas, 3 colunas. Como é que fica? Então, ó, 6, 1, menos 2. É a primeira linha. Vou achar a transposta, vai virar coluna. 6, 1, menos 2. A segunda linha, menos 3, 2, 4. Vai virar coluna. Menos 3, 2 e 4. 1, 7 e 0, que é a terceira linha. Vai virar coluna. 1, 7 e 0. Olha o que acontece na matriz quadrada. A diagonal de uma matriz quadrada é igual à diagonal da sua transposta. Não muda. 6, 2 e 0, 6, 2 e 0. Ok? Então tá. No próximo vídeo a gente vai falar como obter uma matriz e fazer algumas operações.